material que eu preparei nessa aula, ele não abriu aqui no meu celular. Ele só abre no... Ele não abre aqui. Ele só abre no computador. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. No computador não, só abre aqui no... Quando eu clico do celular para ele abrir... Ai, cadê, bendito? Aqui, ó. Ele não é Benedito, agora ele não quer abrir. Peraí, deixa eu lá pegar ele lá no WhatsApp. Ué, o que aconteceu com o Gabriel? Ah, não. Achei que o Gabriel não estava conseguindo entrar. Peraí, gente. Deixa eu só pegar aqui o material. Eu vou passando aqui para vocês, que eu não estou conseguindo compartilhar ele no computador. Mas se eu consigo abrir ele... Deixa eu pensar, gente. Se eu consigo abrir ele aqui... Por que eu não consigo abrir? Ó, é esse material. Eu coloco ele no Telegram, eu não consigo abrir ele no Telegram, porque eu não tenho o WhatsApp aberto aqui, porque o meu WhatsApp fica toda hora com barulho. Então, eu prefiro não colocar. Ah, então, mas eu vou falando daqui para vocês e mando esse material. Na verdade, eu vou mandar aí, vocês vão acompanhando pelo celular de vocês, tá? Vou fazer isso agora. Vou mandar pelo WhatsApp, lá no grupo. Não sei que coisa que aconteceu. Pronto, coloquei lá no grupo. E a gente vai acompanhando por aí, mas eu tenho outra telinha também para mostrar para vocês. O que é o tema ancestralidade? O tema ancestralidade, ele é... A gente já vem falando muito, já vem falando direto para vocês sobre as questões sistêmicas, né? E eu vou pegar esse material que eu tenho aqui, que é outro, não é o mesmo, tá? É um outro material. Depois eu mando para vocês lá também. Peraí, não é esse, não. Eu mando para vocês lá. Esse aqui, ó. Eu já vou dividir a tela com vocês, só um pouquinho. Deixa eu só colocar ele no lugar certinho. Pronto, vou dividir esse material que tem aqui, já que esse outro não entra. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Ainda não. Agora sim. Sim? Tá. Essa tela, esse material aqui eu trouxe para mostrar para vocês o progresso que a gente vem fazendo no nosso processo evolutivo dentro do estudo do ser humano. Coloquei aqui uns macaquinhos, só para... Porque é histórico isso que a gente aprendeu assim, né? Não que isso seja a verdade da nossa evolução. Mas nós aprendemos lá na escola que a gente veio do macaco, não é? Que a gente veio evoluindo, e tem uma lacuna na história que ninguém explica, né? Mas a filosofia e a psiquiatria, a neurociência e a psicologia, elas buscam sanar essa dúvida que o ser humano tem de onde ele veio, para onde ela vai, o que vai acontecer depois da morte, e tem também a religião. Então, a religião e a ciência, eles buscam aplacar essa angústia que todos nós sentimos, né? Quando a gente começa a pensar sobre a vida, a gente começa a ver... Eu lembro quando eu era pequenininha, eu olhava assim para a lua e, de repente, eu sumia no meu pensamento, eu ficava imaginando, depois de tudo isso, quando acaba... Olha que pensamento de criança doida, né? Estava imaginando isso e nisso, o que tem mais, o que tem mais, o que tem mais. Eu acho que eu era bem pequenininha, tinha uns 6, 7 anos. E é essa angústia que todo ser humano pensa dentro da cabeça dele, para onde ele vai, como é que ele vai fazer quando ele deixar as pessoas que ele ama aqui, e aí começa a gerar aquela angústia, aí veio a filosofia. A filosofia, ela veio entender a humanidade, veio acalmar os nossos ânimos, só que antigamente, gente, o que a gente tem hoje, neurociência, neurolinguística, um monte de gente falando sobre a mente, não existia. Não existia nada disso. O que existia eram verdades, né? As pessoas buscavam dentro das religiões pagãs que na época tinha, e era assim, era o Sol, era o Deus Sol, era a Mãe Lua, era a Mãe Terra,
Era isso, não tinha essa visão da religião que tem hoje. E naquela época, a humanidade, ela vivia disso, vivia assim. E conforme a gente foi evoluindo, evoluindo, olha só, gente, se a gente for pensar, desde que o mundo é mundo, desde que a gente conhece a história do mundo, é muito tempo, é muita memória. É muita coisa lá atrás, até que hoje, em pleno terceiro milênio, século XXI, a gente começa a pensar que existe ancestralidade que afeta a nossa vida com questões que ficaram lá no passado, e a gente fica... Tem gente que ainda diz assim, nossa, mas como assim? Gente, se a gente for olhar a nossa história, olha o quanto evoluiu de lá para cá, só que a mente humana é coisa rara, é coisa que não se estudavam. Aliás, não era divulgado o que se estudava lá para trás. Então, nós somos o momento, nesse momento, o ser humano, ele acessa mistérios que não se tinham, não se podia mexer, entendeu? Então, como a percepção que a gente tem da vida, o poder que a gente tem de mudança, nós temos o poder de mudança. Se eu mudo aqui a minha mentalidade, eu mudo tudo à minha volta. Só que tem gente que ainda não acredita nisso. Tem gente que não acredita que quando você muda a sua percepção da vida, você muda tudo à sua volta. E a gente muda. Quando a gente muda essa percepção, a gente muda nossas atitudes. A partir do momento que eu tenho uma atitude diferente, aquela pessoa que tinha aquela atitude comigo muda, e aí a gente vai mudando. Então, o que acontece com o ser humano? A gente vem num processo de crescimento para a gente entender quem somos nós, e a psicologia explica isso, sobre o nosso funcionamento psicossexual, que vem lá do Freud, que vem do Jung, né? O Jung tem até uma frase do Jung aqui, que ele diz que a individuação que nós temos, que é a separação da nossa mãe, é um processo natural de todo ser humano. E a gente vivencia isso a vida toda, tá? Tem gente que não se desconecta do outro a vida toda. E a gente vê isso nas constelações. A gente fica carregando vínculos invisíveis, forma de funcionar como funcionava as pessoas lá atrás, e a gente não se dá conta disso. Então, Jung já falava que a maior missão do ser humano é se tornar-se um indivíduo, um si mesmo, né? Uma construção de um eu que é atemporal. Então, a gente está buscando, durante a vida toda, a nossa totalidade. E a gente vivencia diversos episódios da nossa vida para a gente conseguir vivenciar essa nossa individualidade, que hoje a gente tem muitas outras coisas que nos explica também. Quem está comigo lá no Conexão com a Criança Interior me ouve falar sobre as personalidades do Eneagrama, que mostra para nós a nossa viagem para a gente chegar à nossa essência, que nada mais é da gente organizar a nossa vida para que a gente faça aquilo que a gente quer fazer, não aquilo que a gente consegue fazer com aquele tipo de situação que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, nasci pobre, vou morrer pobre? Não. Se eu não tenho essa determinação que eu vou ter que morrer pobre, o que eu tenho que fazer para ficar rico? Eu preciso mudar o quê? Aqui dentro, as minhas crenças. Então, eu preciso me dissociar, eu preciso me separar das crenças que vêm da minha família, para que eu possa alcançar um nível de consciência diferente, eu possa aprender. Quando a gente fala consciência, eu aprendo algo mais, esse algo a mais preenche a minha busca, e com esse algo a mais que eu aprendo, eu dou movimento em busca de mais, que é mais realização, é mais sucesso, é mais saúde, é mais prosperidade, é mais possibilidades. Então, a gente começa a entrar isso, e a gente não consegue fazer isso se a gente estiver todo emaranhado com a nossa família, entendeu? Então, nós passamos... Esse aqui é antes, gente, antes de eu falar da constelação, esse aqui é a história de como o ser humano vem sendo estudado. Então, aqui não entra a constelação, tá? É só isso aqui para vocês entenderem. A gente passa por processos setênios na nossa vida, para a gente chegar na maturação até chegar lá. E aqui a gente tem uma visão da vida, na espiritualidade diz aqui, ó,
Aí a gente volta tudo de novo. É como se fosse um ciclo que não para. A vida ela é contínua, entendeu? Não tem aquilo de que eu morri, sumi, desapareci no mapa. Não, existe uma continuidade, só que aí já vai para o nível do quê? De pesquisa, de estudos, da gente quebrar paradigma de crença religiosa, porque tem crença religiosa que leva a gente só até o túmulo, né? Não tem crença religiosa que leva a gente só até o túmulo? A evangélica é uma dessa. Leva a gente até o túmulo. Ali do túmulo acabou, quer dizer, não tem mais nada. Você não tem uma segunda chance de você vir, reencarnar num outro tempo, em um outro momento, para fazer diferente, não existe. Então, olha quantas pessoas vivem achando que a vida começa ali, ó, num carrinho de bebê, vai seguindo e termina no túmulo, e acabou. Quando a pessoa olha para isso, não dá uma angústia, gente? Dá uma angústia, que você fala, do que vale a vida se a gente não pode, se não tem mais nada? Então, acabou, estou aqui, para que eu sirvo? Então, essa angústia que muitas vezes a religião traz para a gente é responsável por muitas pessoas cometerem suicídios. Há um tempo atrás, tinha muitos casos de pastores mesmo, de igreja evangélica, se matando mesmo, se suicidando. Aí você fala, mas por que a pessoa estava se suicidando? Porque ela chegou num ponto que ela não tem mais para onde ela explorar a vida dela. E aí todo mundo tem o medo da morte, aí a pessoa fala, eu vou morrer mesmo, então deixa eu morrer agora. Entende? Então, assim, a gente precisa entender como é que vem a evolução do ser humano para a gente não ficar tão preso nas questões que a gente não entende, tá? Então, a constelação, gente, ela fala exatamente desse processo evolutivo. O ser humano vem de um lugar sem recurso, ele vai expandindo a mente, ele vai tendo o direito de conhecer mais, ele vai subindo um degrau, aí ele sobe mais um, aí ele vai chegando até o momento que ele consegue enxergar a espiritualidade sem os óculos da igreja. Ele consegue enxergar Deus e a vida sem os óculos da religião. E aí ele fica o quê? Autônomo, né? Ele fica dono das escolhas dele. Só que para ele ficar dono das escolhas dele, ele tem que entender quais são os caminhos que vai levar ele a uma espiritualidade limpa. Então, eu acredito muito que o Bert Hellinger, quando ele desistiu de ser padre, de ser missionário, ele chegou no momento que ele olhou que a religião explicava só, vamos dizer, um pedacinho assim, ó. Aí ele olhou a vida com uma visão mais ampla. Ele falou, bom, peraí, a religião não cabe dentro, não dá para, pela religião não dá para explicar a vida, porque ela não explica tudo. Quando a gente pega uma Bíblia para explicar para a gente o surgimento do mundo, a gente chega lá no paraíso, em Adão e Eva. E antes disso? Não é? Aí vem a ciência que dá um salto lá para os homens da caverna, lá para o Big Bang. Mas tá, e antes disso? Então, não tem. Há um grande mistério, um elo perdido que une nós, do Criador maior, que não nos separa, mas nos une. Então, quando a gente vai entendendo, aprendendo a filosofia, a psicologia, todas essas coisas que está isenta da religião, você começa a expandir, você fala, então, peraí, então existem outras coisas que não é só a religião, e não é só a religião que explica a vida do homem. Então, Bert Hellinger, eu acredito que ele chegou no momento, lá no livro, que ele fala não sei quem está lendo, você que está lendo, Karen, o livro da filosofia? Eu acho que deve ser a Patrícia que estava lendo, da autobiografia do Bert Hellinger. Ele conta numa parte da vida dele que dentro todo esse processo missionário, chega no momento que ele chegou numa reunião que colocou para refletir. Se você tiver que tem as pessoas, o ser humano, e tem a religião. Qual das duas coisas é mais importante? As pessoas ou a religião? As coisas, né? As pessoas ou aquele dogma. Então, isso acaba trazendo para o Bert Hellinger um sentimento de que eu acredito que tem mais do que isso. Não é só
esse dogma, não é só isso, que a vida não é só uma doutrina da igreja, ele expande. Aí onde ele chega, onde ele chegou, onde ele une todas as questões da constelação, todos os conhecimentos que ele tinha, ele foi trazendo o que nós temos de constelação. Então, quando a gente olha para a ancestralidade, a gente olha para algo muito maior que veio lá para trás e que muitas vezes nós não temos o registro da nossa ancestralidade dentro da nossa história da família. O máximo que a gente tem é tipo avó, o vô, e bem pouco, porque a gente não tinha esse hábito, esse costume de ficar procurando, né? A gente não tinha isso. Vocês tinham antes de ficar ali pesquisando por vontade própria? Ah, Karen tinha, que bom. Mas tem gente que não tem. Tem gente que a gente vai vivendo e você vai falando, cara, quando a gente para olhar, você fala, de onde que eu vim? Quem é que veio antes dos meus avós? Os meus bisavós, o que será que os meus bisavós gostavam? E os meus tataravós lá para trás, como será que era? Aí a gente começa a dar um espaço, uma lacuna na nossa cabeça, a gente fala, caramba, parece que a gente nunca vai ter, a gente nunca vai saber nada deles, mas a gente sabe muito sobre ele. Porque tudo aquilo que a gente nega da nossa vida, não que a gente nega de propósito, por exemplo, não querer buscar sobre a ancestralidade, às vezes a gente não faz isso porque a gente não teve incentivo, mas a gente começa a ver que as doenças, as coisas que se repetem na vida, as experiências dolorosas, aquelas experiências, aquelas mortes precoces, aquelas doenças que assim, arrastava e levava um monte de gente. Você fala, poxa, mas de onde será que vem isso? Muitas vezes ela vem através de uma negação. Mas negação de quem? Da gente? Não, porque a gente nem sabe disso. Dentro da própria história, dentro da nossa ancestralidade, lá para eles mesmo, lá para eles não era tão fácil falar sobre isso. Então, muitas vezes, uma doença era um sinal, era uma crença que eles tinham, que era um sinal de Deus que você estava fazendo alguma coisa errada. Então, se alguém na tua família é doente, alguma pessoa tem um problema psiquiátrico, alguma coisa está acontecendo de ruim é porque você pecou. Então, isso veio e as pessoas faziam o quê? Ela negava a doença. Ela negava aquelas coisas que acontecia, tipo, coisa de castigo, as pessoas não falavam. Por quê? Porque se falasse, era como se ficasse evidente para as outras pessoas que aquela família tinha cometido alguma coisa ruim. Então, negava naquela geração, jogava para uma geração seguinte, e aí, na geração seguinte, ninguém falava sobre isso, mas aí se reproduzia. Até hoje, gente, eu não sei se vocês se lembram, mas lá para a década de 80, tinha muita criança que chamavam-se mongoloides, lembram? Hoje não existe mais, e tinha muita gente. Falavam-se, era essa a palavra mesmo, os mongoloides ali, e era criança que era com síndrome de Down. Hoje eu vejo que eram crianças com síndrome de Down, mas era muita, mas tinha muita criança, era muita. Eu, pelo menos na minha época, na época dos anos 80, eu olhava assim, tinha muita criança com síndrome de Down. E as pessoas falavam que eram os mongoloides. E esse se tornava até pejorativo isso, são pessoas com deficiência. Hoje, que interessante, a gente vê bem menos. Por que via naquela época? Porque lá para trás, antes dessa época, lá para os anos 60, 50 e pouco, com certeza, negavam-se muito as pessoas que nasciam com esquizofrenia, com doenças mentais, eles eram jogados na rua, né? Eles eram internados em hospitais, em manicômios, e ali eles morriam, nem a família ia lá, porque achavam que era uma maldição de família. Já ouviram falar nisso, né? Era uma maldição de família. Então, os manicômios eram assim, ó, lotado de gente, pessoas que viviam ali dentro, por quê? Porque não eram vistos numa sociedade. Então, as pessoas que nasciam com deficiência eram jogadas na roda dos enjeitados. Então, tudo isso o sistema um dia vai trazer. Então, eu falei ali das pessoas quando eles chamavam de mongoloide, porque eu acredito que naquela época, muitas pessoas que lá atrás foram
muitas vezes morreram à míngua. A família traz essa memória dentro do sistema, as crianças com síndrome de Down, que não viviam muito tempo, né? Hoje, síndrome de Down até se casam, têm filhos, mas naquela época não, morriam, não viviam muito tempo. E olha como a história vem evoluindo, as pessoas elas vêm abrindo espaço para que a deficiência, né, tenha inclusão nas escolas. Eu trabalhei como mediadora de uma criança com síndrome de Down, e a gente percebe que tem hoje esse olhar de acolher, coisa que não existia antes. Então, como tem esse olhar de acolhimento, o sistema se compensa. Então, essa compensação do sistema, ela não fica... ela aparece, mas tem menos, né? Porque as pessoas já estão incluindo as suas famílias. Nas suas famílias, pessoas que nascem com doenças que antigamente era jogada para morrer à míngua. Pessoas com lepra, pessoas com doenças que deformavam o corpo. Então, era todas largadas para morrer à míngua. E isso vem à tona depois, gente. Então, por que é que dentro da nossa história nós sofremos? Sofremos porque negamos. Negamos, muitas vezes, aquilo que não sabemos. Negamos o que nos faz sofrer. Então, quanto mais eu nego a minha emoção, mais eu reprimo. Quanto mais eu reprimo, mais eu me coloco em sofrimento. E a falta de conhecimento lá atrás na nossa história trouxe muita dor, só que hoje nós podemos encarar um exercício de constelação, a gente pode encarar um desafio, né? Como desafio eu vejo você, a gente encara tudo isso e fala, poxa, agora eu consigo olhar para isso sem que eu fique no vitimismo, sem que eu fique achando que eu preciso esquecer, porque lá atrás era assim, não sei se vocês lembram, quando acontecia alguma coisa, a gente sempre ouvia a pessoa falar, põe uma pedra em cima disso, vira a página, esquece, isso já passou. É possível esquecer uma coisa que não foi elaborada? Não é, gente, porque essa coisa ela vem voltando. Vamos dizer que você finge que você trabalhou o luto da mãe, do pai, de alguém, só que você não trabalhou, você só fingiu. Você fala, ah, minha mãe foi viajar. Minha mãe foi viajar. Então, todas as vezes que a pessoa lembra da morte, fala, ah, não, minha mãe está viajando. Que viagem é essa que ela nunca volta? Aí um dia ela vai voltar. Então, a pessoa ela cria um mecanismo de ilusão para que ela não entre em contato com a morte, que é definitiva. Pelo menos aqui nesta vida, nós não veremos mais essa pessoa. A gente vai ver essa pessoa, sei lá, num plano espiritual, de um outro jeito, mas a gente não deve ter nem essa ilusão de que a gente chega do outro lado e vê a pessoa igualzinha, porque a gente não sabe, não é? Ah, mas já voltaram para dizer como é? Os espíritas dizem que sim, mas eu nunca vi. Se vocês já viram, ok. Eu nunca vi alguém dizendo para mim assim, olha, eu morri, às vezes até tinha falo com a minha filha assim, ó, quando eu morrer, eu vou voltar para dizer que eu morri, mas ninguém não volta. É dificilmente alguém que tenha esse poder de voltar, né? Eu nunca vi, né? Não, eu não duvido que a gente possa voltar, mas eu não sei como é que funciona para voltar. Então a gente precisa entender e ter essa certeza. Existe um plano depois dessa vida? Com certeza, porque senão a vida não teria lógica. Quer dizer, eu existo aqui, de repente eu não existo mais, sumiu, não tem nada, não existe nada, eu não sou nada. É estranho pensar nisso, né? Então a gente entende, é muito bom que a gente entenda que a vida ela não acaba no túmulo, só que a gente precisa estudar para a gente entender o que mais a gente precisa saber antes, durante aqui essa vida, o que mais? Quais são os mistérios que a gente precisa trabalhar, que está muito aqui, ó, na nossa mente. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a constelação, a gente estuda essa consciência sistêmica, a gente tem que entender que não é fácil colocar dentro de nós um pensamento que vamos dizer que é novo. Se a gente colocar a idade da humanidade, colocar esse pensamento sistêmico, a gente vai falar que é uma coisa que surgiu agora no ano 2000, não é? Porque antes do ano 2000, gente, ninguém falava de física quântica, a gente não ouvia falar nada disso. Era uma coisa mais fechada. Vocês perceberam a abertura de consciência que a gente teve do ano 2000 para cá?
Conseguiram perceber? Porque, às vezes, ela é tão sutil que é como se você tenta cozinhar uma rã, tadinha da rã, né? Tenta cozinhar uma rã viva jogando ela numa água quente. Ela vai dar um pulo dali. Agora, coloca a rã dentro de uma panela de água fria, tampa a panela e coloca no fogo. Vai aquecendo devagarinho, devagarinho. Quando ela perceber, ela morreu, queimada. E ela não percebeu o momento de transformação. É a mesma coisa a nós. Não é isso? Não é essa sensação? Eu tenho essa sensação que chegou em 1998, 99, todo mundo disse que ia dar um boom, que os computadores ia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e no ano 2000, que foi no outro dia, não aconteceu nada extraordinário assim, mas as coisas vêm acontecendo. Se a gente perceber como que a inteligência artificial está tomando conta, não é, da nossa vida, a gente faz, você fala assim, gente, você pega lá a Alexia, você fala uma coisa, acende a luz da casa, faz tudo, tem um monte de coisa que a gente não tem, às vezes, acesso a tudo isso e nem vai pesquisar muito disso, mas o Marco, aqui em casa, ele pesquisa muito sobre a inteligência artificial. Então, tem muita coisa que você fala uma coisa e ela interpreta ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa nossa que a gente está deixando perder, e eu acho que é meio, tá? Que proposital para a gente perder as memórias, porque a gente não tem mais fotografia impressa. Quem é que imprime uma foto? Difícil, né, gente? A não ser que você vai fazer uma homenagem, alguma coisa, você tira aquela foto ali e olhe lá se você faz isso. Dificilmente é impresso. E fala, mas quando aconteceu isso? Aos poucos. Aos pouquinhos a gente veio tomando o celular como se fosse o nosso, acho que é nosso segundo cérebro, né, gente? Tudo que a gente tem, presta atenção se não é isso, a gente guarda tudo lá na memória do celular. A gente perdeu o hábito de escrever, por isso que às vezes é muito desafiador, você coloca um exercício para as pessoas escreverem, a pessoa fala, mas eu não posso digital, eu não posso. Não, porque você está perdendo isso. Daqui a pouco a gente perde o movimento da mão, porque a gente está muito no digital, olha só onde nós estamos, né? A pandemia veio trazer isso para nós. Depois da pandemia, o que a gente fez? A gente foi mais para o online, porque ficou mais fácil. A Karen está no Rio Grande do Sul e a Elaine está em Santa Catarina. E eu estou aqui em São Paulo. Olha quando que a gente conseguiria fazer uma aula presencial. Então, foi muito maravilhoso, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser sugado por um jeito de viver que não é humano. Por isso que eu acho que as constelações, ela faz com que a gente fique vivo, mostra que a gente está vivo, que a gente tem história, a gente tem ancestralidade, que o que veio na nossa vida não começou ontem, e que a gente pode, sim, modificar toda essa história, mantendo a memória viva, né? Porque a gente está muito, muito computador.